Os falsos profetas. Os falsos profetas existem desde o início. Você poderia dizer que o primeiro falso profeta apareceu no jardim do Éden com a mentira da serpente para Adão e Eva. A verdade da questão é que eles estavam lá no início e continuarão até o fim. Todo falso profeta sabe que é muito mais fácil arrebanhar seguidores, admiradores e simpatizantes, promovendo ilusões espirituais, porque o homem natural está sempre inclinado a apreciar mais a mentira do que a verdade. Todo falso profeta é treinado na arte de iludir com palavras suaves, a fim de amenizar com um belo discurso a consciência de seus ouvintes a respeito da gravidade do pecado e a promover a utilidade dos méritos humanos para satisfazer a justiça divina. Falsos profetas servem a um falso Cristo que ensinam um falso evangelho que geram falsas conversões. Jesus nos fez um alerta sobre os falsos profetas conforme está escrito no Evangelho de Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 15, dizendo: Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Falsos profetas são pessoas que se passam por profetas, mas que não têm dons do Espírito Santo ou que usam esses dons para fins próprios. No Evangelho de hoje, encontramos o convite a que nós distingamos entre os verdadeiros e os falsos profetas. Os falsos profetas, ontem como hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia e engano. Eles amam se esconder por trás da palavra de Deus, mas pronunciam somente palavras humanas. Produzem frutos ruins. Se aproveitam dos cristãos para enganá-los. A história da Igreja de Cristo é inseparável da história das tentativas de Satanás de destruí-la. Enquanto desafios difíceis surgiram de fora da Igreja, os mais perigosos sempre foram os que surgiram de dentro. Pois, de dentro surgem os falsos mestres, os mercadores do erro que se disfarçam como mestres da verdade. Falsos mestres assumem muitas formas, adaptadas aos tempos, culturas, contextos. A seguir você verá 7 deles que você encontrará realizando seu trabalho enganoso e destrutivo na igreja hoje. Por favor, observe que, embora eu tenha seguido os textos bíblicos descrevendo-os usando o gênero masculino, cada um desses falsos mestres pode facilmente ser uma mulher. O herege é o mais proeminente e talvez o mais perigoso dos falsos mestres. Pedro advertiu contra ele em sua segunda carta. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Conforme lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. O herege é a pessoa que ensina o que descaradamente contradiz o ensino essencial da fé cristã. Ele é uma figura gregária, um líder natural que ensina apenas verdade suficiente para mascarar seu erro mortal. No entanto, ao negar a fé e celebrar o que é falso, ele leva seus seguidores da segurança da ortodoxia ao perigo da heresia. Desde os primeiros dias da Igreja, ela tem sido afligida pelo herege em suas várias formas. Ele continua seu trabalho maligno hoje, às vezes contradizendo a verdade e às vezes fazendo acréscimos a ela. Ele pode, como alguns estudiosos proeminentes, negar o nascimento virginal ou a ressurreição de Jesus Cristo. Como as testemunhas de Jeová, ele pode alterar a palavra concluída de Deus, ou, como os mormons, ele pode fazer adições a ela. Sempre, ele ousadamente adultera a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Lemos em Judas capítulo 1 e versículo 3. O charlatão é a pessoa que usa o cristianismo como um meio de enriquecimento pessoal. Paulo advertiu Timóteo para que se guardasse do tal. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é presunçoso, nada entende, mas tem mania por questões contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, discussões sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é a fonte de lucro. Lemos na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 3 a 5. O charlatão só está interessado na fé cristã na medida em que esta pode encher a sua carteira. Ele usa sua posição de liderança para se beneficiar da riqueza dos outros. Simão, o mago, foi motivado pelo amor ao dinheiro quando tentou comprar o poder do Espírito Santo, conforme lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 9 a 24.
Começando com este, o charlatão apareceu em muitas formas, sempre buscando proeminência na igreja para que possa viver em extravagância. Quando o Papa Leão X encomendou a venda de indulgências, os lucros não só financiaram a reconstrução da Basílica de São Pedro, mas também seu estilo de vida luxuoso. Na década de 1990, um televangelista arrecadou dezenas de milhões de dólares a cada ano, explorando os vulneráveis e crédulos. Hoje, uma série de outras pessoas que vendem o evangelho da prosperidade para enriquecer-se às custas das ofertas de seus seguidores. O falso profeta afirma ser dotado por Deus para trazer nova revelação que não está nas Escrituras, novas e autoritativas palavras de predição, ensino, repreensão ou encorajamento. Na realidade, porém, ele é comissionado e fortalecido por Satanás com o propósito de enganar e perturbar a Igreja de Cristo. João fez uma advertência urgente sobre ele. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora, conforme lemos em 1 João, capítulo 4 e versículo 1. Os cristãos devem provar os espíritos, para determinar se eles provêm do Espírito Santo ou de um espírito demoníaco. Mais tarde, João declarou que Deus falou plena e finalmente nas Escrituras, se ofereceu a mais solene advertência contra qualquer um que afirmasse trazer revelação igual ou contrária às Escrituras. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro, conforme lemos no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. O profeta aparece em toda a história da Igreja. Já no segundo século, alguns afirmaram falar em nome do Espírito Santo. Hoje as ondas de rádio e a internet estão cheias de pessoas que dizem falar em nome de Deus através do poder do Espírito. Profecias pessoais estão apenas a um telefonema de distância. O profeta continua falando com o fim de fazer errar. O abusador usa sua posição de liderança para tirar proveito de outras pessoas. Normalmente, ele se aproveita para alimentar sua luxúria sexual, embora também possa desejar poder. Tanto Pedro como Judas estavam cientes da lascívia do abusador, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será informado o caminho da verdade, conforme lemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Assim afirma o Senhor dos Exércitos em Jeremias capítulo 23, versículo 16. Não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos pregam, enchendo-vos de ilusões. Falam de uma visão que lhes sobe do próprio coração e não dizem uma palavra que proceda da boca do Senhor Jeová. Jeremias 23, v. 16. Compartilhe os ensinamentos da Bíblia. Ajude a espalhar a palavra de Cristo. Essa palavra tocou em seu coração? Inscreva-se no canal. Ative o sininho. Curta. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ouvi-las.